Não só nós, como o mundo, tem o Brasil como fazendão global, já que nós somos o último país de proporção continental a ter tal capacidade produtiva e possuir uma política econômica agroexportadora. Esse setor, que segurou o crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano, é responsável por alimentar aproximadamente 10% do mundo e tem participação de 8% na produção de grãos e de milho, 34% de soja, 5% de feijão, 7% de algodão, 10% de carnes, 33% de açúcar e 30% de café. De imediato, se imagina que isso seja algo bom, uma vantagem competitiva brasileira, o que acaba levando a conclusões incorretas, como o da CNA Brasil, que afirma: produzindo cada vez mais, o agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população urbana, liberando seu poder de compra para bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviços. Apesar da frase fazer sentido e todo esse domínio no mercado global ser sim uma vantagem política, temos que entender melhor o contexto brasileiro. Assim como toda colônia de exploração, o Brasil passou mais da metade de sua história sendo desenvolvido nos moldes dos interesses portugueses, que era basicamente extrair as riquezas locais e enviá-las para Portugal. Aplicando essa filosofia em um contexto agropecuário, temos que o ideal para isso seriam os grandes latifúndios, dado a sua escalabilidade, que é um conceito econômico onde basicamente, quanto mais concentrado, mais produtivo. Fazendo uma analogia rápida, uma siderúrgica que fosse mais próxima de minas de ferro e de carvão seria mais produtiva do que uma situada longe desses depósitos. Esse padrão se mantém no Brasil até hoje, já que apenas 0,7% das propriedades rurais possuem mais de 2.000 hectares, mas correspondem por metade da zona rural brasileira. Mas se nós optamos por grandes latifúndios, isso significa que estamos produzindo mais, o que teoricamente seria melhor, não? Acontece que devemos nos atentar principalmente para onde essa produção está sendo destinada. No passado, Portugal ficava com boa parte dos bens e ou os revendia a preços maiores para outros países europeus, ou, em menor número, industrializava aquela matéria-prima que em parte voltava para o Brasil. Se formos analisar o presente nacional, percebemos que mesmo sem a obrigação que vinha junto com o contrato colonial, continuamos presos ao mesmo sistema de vender o trigo e comprar o pão, ou seja, vender a matéria-prima a preços baixíssimos e comprar o produto industrializado muito mais caro. Mas ao invés de dependermos de Portugal, atualmente dependemos mais dos mercados americano, europeu e chinês. Isso pode ser visto a partir dos mesmos dados que falamos no início do vídeo. Apesar de produzirmos 8% dos grãos e do milho do mundo, somos responsáveis por 20% das exportações no mercado global. Apesar de produzirmos 34% da soja do mundo, exportamos quase metade. E esse padrão se repete para o algodão, carnes, entre outros. Mas qual o sentido disso acontecer, já que a insegurança alimentar é uma realidade para milhões de brasileiros e produtos como alimentos e matérias-primas para a indústria são caros e, portanto, deveriam oferecer uma boa margem de lucro para os produtores? A verdade é que isso que vemos é simplesmente um fenômeno do sistema funcionando, visto que é praticamente impossível de competir com o mercado internacional, que oferece uma demanda muito maior e, por consequência, maiores lucros, além do fato de ser uma receita dolarizada, ou seja, todas as vendas são multiplicadas por 5 pela cotação atual. Então não é como se os latifundiários quisessem propositalmente deixar a população passando fome e diminuir a produtividade nacional, apesar de fazer isso de forma indireta. Simplesmente, os lucros provenientes do mercado internacional são imbatíveis. Essa dependência do exterior, inclusive, é algo histórico no Brasil e explica grande parte das crises nacionais, com destaque para a crise mais recente, que foi a de 2013, onde o preço das commodities caiu drasticamente, como o minério de ferro, que caiu em até 70% em 2016, e a soja, que caiu até 35% também no mesmo período. Obviamente, não é coincidência que exatamente nesse mesmo período tenha tido o processo de impeachment da Dilma. Então, para resolvermos esse problema, não é como se nós precisássemos de aumentar a produção. Nós só precisamos de redirecionar para onde a produção está sendo enviada. Isso poderia ser alcançado a partir de cotas ou taxação sobre exportação, mas isso claramente é uma política que mais atrapalha do que ajuda, e só é justificada em casos extremamente delicados como um estado de guerra.
Outro modo de fazer isso de forma mais natural seria o preço interno acompanhar o externo, o que já se provou como um desastre econômico com a paridade de preço internacional da Petrobras, que tirou competitividade da nossa economia e causou um grande ciclo inflacionário. Tudo isso em nome de um lucro indefensável, sendo a petroleira com maior margem de lucro no mundo, com quase o dobro da Chevron, segunda colocada, e mais que o triplo da Saudi Aramco, a estatal saudita que é a empresa com o maior valor de mercado do mundo. Dado esses fatos, só nos resta uma opção, que é onde os produtores não tenham condições de vender a sua produção para o mercado externo, porque uma vez que tenham, eles obviamente vão visar maiores lucros. E é exatamente aqui que está a grande sacada do vídeo. Para se exportar, é necessário produzir quantidades gigantescas para justificar o frete de um container, visto que ele é extremamente caro. Por isso, é necessário termos um maior número de pequenas propriedades rurais no Brasil, mesmo que elas tendam a ser menos produtivas que os latifúndios, já que exatamente pelo fato de elas produzirem menores quantidades, elas são forçadas a vender para o mercado interno. A grande questão é que praticamente não existem mais terras vagas no Brasil para alocar esses pequenos produtores. Mas ainda assim, se engana quem acha que não há terra para essas pessoas. Como nós mostramos no vídeo anterior, existem 120 milhões de hectares improdutivos no Brasil, ou seja, lotes vagos que não possuem nenhuma atividade presente. Só essa parcela já seria o suficiente para atender as famílias sem terra, mas ainda há mais 160 milhões que são utilizados pela pecuária extensiva, com uma densidade de quase uma cabeça de gado por hectare, que poderiam ser convertidas para a pecuária intensiva, que ocupa muito menos espaço. Apesar da Constituição considerar a terra como um direito e não a propriedade, além de todo um movimento a favor de quem quer terra deve tê-la para trabalhar, a reforma agrária não é só para ser bonzinho ou correto, mas como demonstramos, uma decisão econômica que visa aumentar a oferta de alimentos e matérias-primas no mercado interno, para então baratear a comida na mesa da população, frear a inflação e diminuir os custos da indústria. Além disso, um fluxo tão grande de produtos no mercado nacional vai criar uma pressão para diminuir o preço das mercadorias, o que imediatamente vai diminuir a margem de lucro dos produtores, que por sua vez pode parecer ruim, mas gera uma demanda maior por produtividade nas atividades, o que obviamente é melhor para a economia. Digamos que existam 3 fazendas que produzem leite. Por serem pequenas, são forçadas a vender para o mercado interno, muito provavelmente para uma zona regional. Pressionados pelas margens pequenas de lucro, esses fazendeiros vão ter que inovar por diversos modos, seja otimizando as operações de ordenha e, portanto, diminuindo os custos, seja investindo em equipamento que retira mais leite, seja aumentando as margens de lucro a partir do valor agregado do produto, ou seja, transformando o leite em queijo. Isso não só aumenta a produtividade da fazenda, como puxa outros setores da economia. A primeira fazenda pode realizar essa otimização a partir de um aplicativo, o que gera um fluxo de renda e de empregos. A segunda fazenda vai realizar a encomenda de produtos industrializados, novamente, mais renda e empregos. Finalmente, a terceira vai literalmente construir uma indústria, e já deu para entender onde eu quero chegar: renda e empregos. Outro benefício é que essas fazendas de menor porte são mais flexíveis para o modelo agroflorestal, onde a fazenda é integrada na floresta, o que além de proteger as matas nativas, pode até mesmo ser mais produtivo do que o modelo tradicional, apesar de não ser compatível com o grande maquinário. Esse sistema seria ideal principalmente na fronteira entre a Amazônia Legal e a Amazônia Ilegal, tornando-a uma região produtiva, ao mesmo tempo que evita ao máximo uma maior degradação da floresta. Concluindo, a reforma agrária é, novamente, uma política econômica e não social, que visa aumentar a oferta de produtos básicos no mercado interno, diminuir os custos familiares com a alimentação, aumentar a produtividade da economia, combater a inflação e incentivar a industrialização. Industrialização essa que o Brasil simplesmente deixou de lado desde a segunda metade do século passado. Por isso, caso você queira saber por que o Brasil deve voltar para o século XX, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Agora, caso você queira saber como uma reforma tributária pode mudar o cenário econômico brasileiro, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Por fim, caso você queira ver outro vídeo no canal, clique no vídeo recomendado aqui embaixo. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.